Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje avançaremos mais um pouquinho aqui na nossa exploração do Tordesilhas, Sabres e Caravelas, RPG nacional da Universo Simulado, que a gente está explorando aqui no canal, capítulo a capítulo, para identificar os pontos mais importantes, para passar uma ideia geral da pegada, da proposta do jogo para vocês, beleza? Quem está chegando agora, não tem problema, não entre em pânico. Tem aqui a nossa playlist exclusiva sobre o Tordesilhas, para você conferir tudo que a gente já fez e ainda fará sobre esse livro, e depois seguir viagem junto com a gente, porque toda semana tem capítulo novo. E olha só, quem já está inscrito aqui no canal, está acompanhando a nossa série, sabe que atualmente estamos aqui no capítulo 9, um dos maiores capítulos do livro, né, que vai falar basicamente sobre as regiões, né? Já fizemos um vídeo falando sobre os continentes, tal, principais, os mares, oceanos e tal. E hoje a gente vai descer um pouquinho mais nas minúcias. Vamos falar sobre as nações, né, as nações de Atos, que é o planeta aqui de Tordesilhas. Só que um detalhe, antes da gente começar aqui. Como vocês podem ver, olha, tem logo aqui países dessa terra de aventuras. E claro, tem uma tabela aqui se você quiser sortear, né, onde você vai começar o seu jogo. E só aqui nessa tabela são 20 opções. Ou seja, descritas no livro, basicamente, com um pouco mais de informações, a gente tem aí cerca de 20 nações. Fora algumas outras que são apenas citadas no livro, né, que talvez venham a ser exploradas com mais profundidade, com mais informações em suplementos futuros do jogo. O que eu quero dizer com isso? Não vamos aqui comentar cada uma delas, claro, né? Ficaria um vídeo muito longo. Eu vou escolher algumas, pensar algumas aqui, só para dar uma ideia para vocês de como é que o livro está organizado aqui nesse sentido, beleza? Então é isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. Então olha só, pessoal, para a gente começar a conhecer algumas das nações aqui de Tordesilhas, eu vou mostrar para vocês aqui, olha, Arven, que é a primeira delas, né, que é uma nação, como o próprio símbolo já indica, né, dos pequeninos. Mas olha só para vocês entenderem como é que o livro está organizado, você vai ter aqui cada uma das nações, né, algumas informações aqui gerais sobre esse local, como por exemplo, o próprio local, né, em que continente ela está situada, um pouquinho da história, da política, da arquitetura, religião, sociedade, para dar um panorama geral sobre cada uma das nações, tá? Além disso, claro, você vai ter ali tabelas, né, para lhe ajudar a construir alguma história que seja ambientada nesse local específico, né? Então você vai ter uma tabela de buscas que podem ser realizadas nessa nação, você vai ter uma outra tabela de tramas que você pode explorar também. Então, ou seja, informação, né, gancho de aventura para você situar a sua história, a sua campanha em qualquer local aqui do mapa, não falta, né? Porque todos os continentes, todos os mares, basicamente, todas as nações vão ter as tabelas para te auxiliar. Então não tem desculpa para não explorar o mapa inteiro, beleza? Então olha lá, pessoal, para a gente comentar um pouquinho sobre a história de Arven, que eu achei bem interessante. Primeiro porque os pequeninos, né, têm uma nação própria aqui. Eu não me lembro, basicamente, se eles têm algum local específico. Tem outros jogos de RPG que eles têm um cantinho do mapa ali reservado, né, para os pequeninos, para os hobbits, para os halflings, chame como quiser, no cenário específico, né. Mas aqui, em Tordesilhas, eu achei interessante, porque qual é a pegada deles aqui? Durante muito tempo, eles foram um povo nômade. Eles tinham uma terra originária, e lá, uma terra mágica e tal, né, que tinha uma força chamada de vento púrpura e tudo mais, só que eles foram expulsos dessa terra pela Santa Igreja, que veio e ocupou ali o local, e passou um bom tempo ali. Só que depois dessa ocupação, o tal do vento púrpura, né, foi acabando, foi minguando, foi se esvaindo, e a Terra foi perdendo a sua magia original, né? Depois de algum tempo, o livro não especifica quanto tempo, mas os pequeninos eles conseguiram recomprar, né? Conseguiram comprar o que já era deles, mas enfim, conseguiram reaver de algum modo o território original deles e estão reorganizando essa nação. E com o retorno dos moradores originais, né, dos pequeninos, o vento púrpura também está começando a voltar. Ou seja, é uma terra em que a magia está renascendo, por assim dizer. A próxima nação que eu vou destacar aqui para vocês é Castélia. Olha só, vou mostrar aqui o símbolo de Castélia, essa borboleta e tal. E aqui eu vou ler um trechinho do livro, porque assim, como Castélia e Lusitã, né, estão envolvidas ali na questão do Tratado de Tordesilhas, que dá nome ao cenário, imagino que seja uma região central ali, que talvez muita gente queira explorar e tudo mais, ou começar o jogo ali, enfim. Então, vou ler um trechinho aqui do livro para dar informações mais completas. Olha só. União Ibérica. Ainda na Era das Trevas, que a gente comentou ali no vídeo passado, o conde Dom Henrique de Avis e a rainha Inês celebraram o Tratado de Avis-Betel, onde a rainha concedia parte do seu território para Dom Henrique reinar, enquanto um herdeiro de Avis ocupasse o trono. Assim nasceu Lusitã. Acontece que, faz pouco tempo, o rei Sebastião Avis de Lusitã morreu sem deixar herdeiros, levando Castélia a reivindicar o trono. A corte de Castélia
desejava que a rainha incorporasse o novo reino como uma província. A Inês não aceitou. Ela preferiu colocar 2 coroas em sua cabeça como soberana de Castélia e Lusitã, uma atitude que ela tomou para tentar ali acalmar os ânimos da galera de Lusitã. Mas não deu muito certo, como vocês podem imaginar, tá? Como é que está mais ou menos a situação atual? A rainha Inês Betel, denominada como Sacra Senhora ou Santa Inês, é soberana de Castélia há alguns séculos. Castélia, só é dito aqui no livro também, é uma nação de humanos e elfos. Tá? Então imagino, né, já que ela é soberana há alguns séculos, que ela seja uma elfa, muito embora isso não esteja dito aqui no texto. Tá? Estou supondo. Então sim, ela é soberana há alguns séculos e agora reina também sobre Lusitã. Sendo da alta hierarquia do corpo episcopal da Santa Igreja de Versalhes, sua autoridade secular e espiritual se confundem, só para piorar um pouco aí o caldo e a mistura. E aí vem o estado atual, né? Se em Castélia a rainha é amada, o mesmo não pode ser dito acerca dos lusitanos. Poucos deles aceitaram de bom grado o domínio castelhano, sendo comum que cuspam no chão diante do cortejo da rainha como um ato de repúdio à sua autoridade. Ou seja, temos ali um ponto de extrema tensão entre Castélia e Lusitã, assim como acontece com vários outros pontos ali de Alexandria, que pode ser que uma guerra ecloda a qualquer momento. Outra nação bacana que eu achei para comentar com vocês aqui é do Caderon, que é localizada em Chambara, no Oriente Médio. Olha só, tá aqui o símbolo deles, os 2 machados, né, cruzados. E o que a gente tem aqui de informação sobre do Caderon? Quem ultrapassa os imponentes portões enegrecidos de do Caderon depara-se com um país de magnífica arquitetura, com portas gigantescas, tetos longínquos e o fogo marcando sua cultura. Suas chamas iluminam a noite. Bailarinos dançam dentro de fogueiras e armeiros forjam metal Atman em fornalhas tão ardentes que chamuscam a pele dos humanos que se aproximam. Esse metal Atman é bem famoso aqui no cenário. Salvo engano, não sei se é o metal mais puro ou o melhor metal capaz de ser produzido aqui pelo cenário. Salvo engano, tem alguma coisa nesse sentido. Tamanha imponência, contudo, guarda uma mágoa. Do Caderon foi capital de um vasto império e que jamais aceitou as suas limitações atuais. A gente comentou um pouquinho sobre essa questão dos 3 impérios no vídeo anterior, né? Os ducaderonitas fitam o horizonte alexandrino com olhos cobiçosos, tramando nas sombras para retomar a plenitude dos tempos pretéritos. Ébanos jamais perdoam ofensas. Os ducaderonitas tentaram fazer parte no acordo de Tordesilhas, o que foi negado pelo Papa. Um grave erro. O que os ébanos não conquistam pela educação, eles tomam à força. Seus navios se fizeram ao Tenebroso, que é um dos oceanos ali, né, do cenário, em busca de saques, colônias e escravizados para libertar. Ducaderonistas são defensores ferrenhos do abolicionismo, sendo comum aos castelhanos, lusitanos e versalinos borrarem as calças quando um dos seus navios desponta no horizonte. A quarta nação que a gente vai comentar aqui um pouquinho é justamente Lusitã, que a gente acabou de ouvir, né, sendo mencionada ali como tendo surgido, né, a partir de Castélia, mas que informações a gente tem especificamente aqui sobre Lusitã, que também está localizada, né, no continente de Alexandria. Olha só. Eles começaram como uma pequena província de Castélia, espremida entre o oceano e as montanhas, longe demais da capital e desprezada pela nobreza. Não tardou para o afastamento geográfico tornar-se também político, dando oportunidade de Lusitã conquistar sua independência e se tornando um novo país, pioneiro nas navegações do Tenebroso, beneficiado pelo Tratado de Tordesilhas. Foi assim que os rudes campesinos, descendentes dos anões, construíram um país forte, distante dos conflitos do continente e próspero o suficiente para manter a sua autonomia. Mas, como a gente acabou de ver, essa situação já mudou. Olha só. Tudo mudou faz poucos meses, quando o rei Dom Sebastião de Avis faleceu, vítima de uma terrível pneumonia. Seu único herdeiro, o príncipe Luís de Avis, está desaparecido. Os lusitanos ainda estavam de luto quando os exércitos de Castélia marcharam pela capital, reivindicando o trono vazio. O poder não aceita vácuo, preenche cada lacuna com a sua autoridade, ironizou a rainha Inês, enquanto tomava a autonomia do país. Ou seja, atualmente a gente tem ali um estado de tensão, né, entre Lusitã e Castélia, e em Lusitã várias rebeliões começam a surgir. Só que, segundo o livro coloca aqui, pelo menos por enquanto, esses grupos estão agindo isoladamente. Eles ainda não conseguiram se organizar num conjunto maior que, de fato, consiga fazer frente ao exército, ao domínio de Castélia. Mas isso pode mudar, talvez, durante o seu jogo. E avançando aqui para a nossa quinta e última nação que a gente vai ver aqui nesse vídeo, temos aqui, claro, um clássico entre os piratas, né? O clássico do imaginário pirata. Tortuga, olha só, com aqui o símbolozinho do lado, mas aqui a Tortuga em Tordesilhas, ela tem um quê de diferente que também vai misturar diversas referências. Se liga aí no texto. O colosso nômade do Tenebroso.
Assim é conhecido o reino do rei pirata Wagner Drake, um emaranhado de prédios, pontes e canhões edificados no dorso de uma tartaruga gigantesca que trafega imponente pelo Oceano Bravio. Ou seja, Tortuga, na verdade, é uma grande tartaruga cujo casco é habitado ali, dominado por esse rei pirata aí, Wagner Drake, e ela está em constante movimento, ou seja, ela não tem uma localização específica, mas, segundo o livro coloca aqui, geralmente eles navegam, ou nadam, não sei, ali pelo Tenebroso. Nenhum agente do mar ousa fazer frente a esta potestade. Esquadra alguma é páreo ao poder dos seus canhões. O reino nômade permanece em movimento, um adversário poderoso demais mesmo para toda a armada castelhana. Em suas viagens, a população de Tortuga tem o prazer de visitar os lugares mais exóticos e extraordinários do mundo, enquanto se expõe às intempéries da vida no oceano. Climas inóspitos, fenômenos, tempestades e monstros gigantescos. Ou seja, de fato é uma ilha de aventura. Uma ilha, claro que é uma tartaruga. E se você está querendo mais informações a respeito desta tartaruga especificamente, sim, o livro traz aqui mais informações sobre ela, inclusive o nome. Um nome muito pitoresco para aquela galera mais antiga ali que de repente acompanhava novelas, né? Chamada Tietá. Tietá é uma zaratã, uma tartaruga gigantesca. Recebeu os deuses que vieram dos céus e lutou ao lado deles durante a Dracomaquia, que comentamos ali no vídeo anterior, apenas para testemunhar o nascimento de uma civilização mortal, corrupta e opressora. Dona de tamanho poder que rivaliza com os maiores generais de Leviatã e inteligência superior às musas, Tietá entende a tragédia que é ser a última de sua espécie e que sua morte preludia o retorno de Leviatã. É mito supor que o rei pirata tem algum controle sobre Tietá. Então, qual seria o interesse dela em sua aliança com Drake? Ninguém faz ideia. Então olha lá, pessoal, para a gente já ir encaminhando para o final desse vídeo, como eu falei, só descritos aqui com mais detalhes no livro são 20 nações, tá? Fora algumas que são só citadas. Então eu peguei só essas 5 para dar uma ideia para vocês do que tem aqui no livro, mas assim, de uma maneira geral, todos os outros povos, todas as outras nações vão apresentar ali uma diversidade interessante, né? Tanto de povos, cultura, situação política e tudo mais, né? Arquitetura em alguns locais é descrito como é a arquitetura, né, e tal. Então isso tudo vai criando aquela identidade própria de cada cantinho ali do mapa, tá? E isso vai se refletir também no estilo de aventura que você pode conduzir ali naquele local. Então, tem nações, tem povos, né, melhor dizendo, ou regiões, né, desculpa, sendo mais específico, regiões, países, que vão favorecer esse ou aquele estilo de aventura. Então, tem locais que são mais voltados ali para o terror, temos reinos ali que vão levar um pouquinho para esse lado, espionagem, intriga, exploração de locais perdidos, né? Aventura pura e simples. Então tem um cantinho ali do mapa para cada gosto, para cada estilo de jogo, né? E eu acho que o cenário tá bem rico, tá bem interessante. E como eu comentei aqui, como cada local, cada país tem mapas, tem tabelas ali para lhe auxiliar a criar uma aventura, um gancho, uma quest ali naquele local, não tem motivo nenhum para você concentrar suas aventuras num local só. Acredito que uma grande parte da diversão seja justamente você explorar ali as nações, os continentes e os mares de Tordesilhas. Então é isso, pessoal. Por enquanto é só. Vou ficando por aqui. Fechamos mais um capítulo de Tordesilhas. No próximo vídeo a gente encerra o capítulo 9, tá? Vamos falar das principais organizações que atuam aqui no cenário. Então quem quiser continuar com a gente já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário para a gente continuar trocando ideias e informações. E a gente se vê na próxima resenha.